Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos aqui para ministrar mais uma mensagem de Deus ao seu coração. A palavra de Deus hoje está em 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 24, diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Agora, o versículo 26, a parte C do versículo somente. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Que o Eterno nos guie nessa mensagem, que você seja ricamente abençoado no nome de Jesus. Hoje nós queremos falar sobre, queridos, ponto de vista humano versus a fé em Deus. Veja só, a mensagem de hoje vai depender muito do seu ponto de vista, para que você seja assim edificado, porque vai depender do ponto de vista que você encarar esta mensagem. Vamos adentrar falando um pouco sobre a questão do ponto de vista. Nós temos pontos de vista diferentes, pessoas olham por óticas diferentes. E a forma de ver o mundo de cada pessoa é diferente. A gente observa, vamos voltar no tempo, Galileu Galilei, ele dizia que a Terra era redonda e assim todos ao seu redor naquela época diziam: olha, no nosso ponto de vista a Terra é quadrada, você está enganado. Até que ele conseguiu provar o ponto de vista dele que a Terra era redonda. Mas veja bem, a forma ótica pelo qual nós vemos o mundo, ela está muito direcionada, está muito comparada com o nosso temperamento, com o nosso perfil comportamental também. Rapidamente falando a respeito, porque só para adentrarmos a mensagem, o nosso temperamento tem, assim, as pessoas têm basicamente, existe 4 tipos de temperamento e cada pessoa, a pessoa já nasce com esse temperamento voltado, é o eterno que faz com que a pessoa nasça dessa forma, não tem como mudar. Tem como controlar, tem como, assim, ser controlado e transformado pelo Espírito Santo, segundo Tim LaHaye. E isso é verdade porque ele transformou o meu temperamento. Amados, então, existe 4: o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. 4 tipos de temperamento. O sanguíneo é aquele que é explosivo, é aquele que ele chega e todos notam a presença do sanguíneo, ele é espontâneo, ele geralmente fala muito alto. O colérico é aquele que é mais equilibrado, é mais ponderado naquilo que ele fala, as suas organizações são pautadas em projetos. O colérico ele é mais voltado para a questão organizacional. O fleumático, ele é aquela pessoa calma, é aquela pessoa onde ela sempre ela é calma, ela não é agressiva, ela está sempre pronta, é um bom amigo que está sempre pronto a ouvir, que está sempre pronto a ajudar o outro. Ele é um pouco lento, ele faz as coisas muito devagar. Tem o melancólico, é o mais conhecido, até porque as pessoas dizem, para com essa melancolia. São aqueles que vivem reclamando da vida, ó céu, ó vida, dessa forma. O melancólico, geralmente, eles são bons amigos, eles são aqueles que têm uma tendência imensa à depressão, infelizmente. Eles são sempre, eles estão sempre, é, eles são fiéis e eles geralmente têm poucos amigos porque ele não consegue se expressar muito, ele está sempre retido ali nas suas ideias, são pessoas extremamente inteligentes, mas eles sempre afastados, querem sempre estar assim na deles, são geralmente escritores de músicas, escritores de livros, autores
de muitas obras. Pintores também, mas veja só. E o perfil comportamental, só para nós entendermos que o ponto de vista interfere em relação a isso. E o perfil comportamental, o que é essa questão do perfil comportamental? Existe também, dentro do perfil comportamental, aquela pessoa que ela é dominante, são pessoas diretas, focadas em tarefas, gosta de lutar, gosta de desafios, gosta de ditar, assim, de dominar um assunto. Ela gosta das coisas sempre num ritmo onde ela mantém ali o controle da situação. Tem aquela pessoa que o seu perfil comportamental, ela é influente, elas são sociáveis, são focadas em pessoas. Enquanto o dominante é focado em tarefa, o perfil comportamental influente, ele é focado em pessoas, ele quer estar com pessoas, as pessoas são muito importantes, e eles querem tocar, querem estar sempre em reuniões de amigos, de família, querem sempre estar junto, montando sempre um ambiente onde as pessoas estão reunidas. O foco do influente é pessoas. Existe o perfil estável, é aquela pessoa que busca, pelo próprio nome, ela busca sempre estabilidade, ela busca moderação, segurança, ela busca lealdade e é resistente à mudança. Enquanto o perfil influente, ele está consegue montar um evento de uma hora para outra, em 30 minutos ele consegue organizar assim um evento, vamos fazer um churrasco, e fulano dá isso, aquilo. O comportamento estável não funciona dessa forma, ele é mais controlado, equilibrado, e ele tem muita resistência a mudanças. O último perfil, diz que são 4, é aquele perfil que chamamos de conformado. É aquele que é cauteloso, ele é pouco ousado, ele tem medo de errar, de ser artístico, ele tem medo de ousar para que o que o outro vai pensar, o que o outro vai notar. Ele está sempre preocupado com as críticas dos outros. Geralmente está em uma situação, em uma forma onde ele é pouco notado. Essas pessoas, ela está mais voltada para a questão filosófica, poética, segue somente o planejado, nunca foge assim do planejado. Por que eu fiz essa introduçãozinha aqui? Porque, amados, a forma do nosso... nós temos pontos de vista a partir do nosso comportamento, do nosso perfil comportamental e também do nosso temperamento. A partir disso que eu vou tendo ponto de vista, você observa o melancólico, ele sempre acha que as pessoas que vão trair ele, os amigos, tem medo de uma relação porque vai sofrer uma traição. Dessa mesma forma é aquele que tem um temperamento estável, um temperamento conformado, está dessa forma e é assim. E veja só, o ponto de vista pode variar de pessoa para pessoa. O texto que nós lemos em 1 Samuel, capítulo 17, adentrando o texto, você observa 2 pontos de vista diferentes. Nós observamos que estava ali o exército do povo de Deus, do povo de Israel, estava ali amedrontado, acuado. Eles estavam ali, nossa, perturbado porque estava Golias já há um tempo amedrontando, afrontando, era um gigante com muita experiência, desde criança já havia entrado em combates justamente pelo seu tamanho, e veja só, e do outro lado estava o povo de Deus amedrontado em relação a isso.
E aí o texto de 1 Samuel, capítulo 17, 26, parte C, diz que Davi chega e ele fala assim: mas quem é este incircunciso que ousa assim afrontar o exército do povo de Deus? Quem ele pensa que é? A gente observa que ele chega com uma grande ousadia. Aqueles homens que estavam ali do exército eram homens de combates do exército de Israel, já estavam acostumados. E chega ele, um pastor de ovelhas, e ele chega com toda essa garra. E a gente sabe o enredo. Então primeiro ele faz aquela pergunta básica, né? Mas o que irá ganhar aquele que vencer o gigante? Então, com muita inteligência, ele faz assim essa pergunta. Até porque não é porque ele tinha muita coragem que ele também não ia se respaldar no que ele iria receber para lidar com aquilo. E é algo muito interessante, antes de adentrarmos, ainda estamos na introdução, o Davi, ele coloca assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então ele não estava se respaldando na capacidade do exército, ele não estava se respaldando, mas ele estava se referindo que aquele exército ele tinha um diferencial. Ele era o exército do povo de Deus. Então tinha um diferencial ali. Não era. Olha o ponto de vista diferente. Observa, queridos, que muitas vezes nós olhamos para um ponto de vista ótico pelo qual é nosso pessoal, conforme o nosso nível de equilíbrio emocional. Imagina, nós fazemos muitos aconselhamentos pastoral com casais e geralmente a pessoa fala aquilo que ocorreu conforme a versão dela. Vamos supor, primeiro atende a mulher vai falar conforme o ponto de vista dela, feminino, as suas emoções estão machucadas, ela está ali ferida. Aí, assim, o que a gente faz? Vamos ouvir o lado do outro, porque não é, esse é o seu ponto de vista, mas vamos ouvir o lado do seu cônjuge, como é a versão dele, o porquê sucedeu isso. Observa que, e às vezes a pessoa fica assim tão assustada, não quer, porque ela quer que prevaleça o ponto de vista dela, mas eu estou certa, é isso que eu penso, eu estou correta. E às vezes não quer nem saber do ponto de vista do outro. Relacionamentos se acabam porque nós queremos provar o nosso ponto de vista, que ele está certo, que ele é o ideal, que ele é o correto. Relacionamento conjugal, queridos, é da seguinte forma: ou você tem que fazer a opção, ou você decide ser feliz, ou você decide ser aquele que está sempre com o ponto de vista correto. A verdade é essa, porque se não ceder, não vai avançar, não vai haver crescimento e expansão nesse relacionamento. Mas ponto de vista, vamos ainda, queridos, olha só, observa que quando caminha um arquiteto urbano pela cidade, ele observa a cidade por um ângulo, por um outro, por um ponto de vista que às vezes nós que temos uma outra formação, que somos leigo no assunto, nós não vamos observar determinados detalhes. Assim como um engenheiro de trânsito, quando ele anda pela cidade, ele vai observar naquele sentido. Assim, quando pessoas que estudam perfis comportamentais, quando ela depara com uma pessoa, ela já consegue descrever aquilo que a pessoa está dizendo, porque nós conversamos com o nosso corpo, com o nosso olhar. Eu dizia a um amigo esses dias, se tem duas coisas que não engana, é tom de voz e olhar. Isso não engana os sentimentos que estão. A pessoa tem que ser um artista profundo, porque se você está triste, você consegue expressar isso no seu tom de voz, no seu olhar.
Se você está cansado, você consegue expressar isso na sua aparência. Se nós conversamos com o nosso corpo, nós comunicamos com o nosso corpo. E veja só, o nosso ponto de vista pode ser diferente daquele que está do outro lado, que está pensando. E às vezes nós queremos tanto que prevaleça, queridos, e não funciona dessa forma. O nosso ponto de vista humano, ele, pela ótica divina, ele é falho, porque nós observamos o quê? A circunstância, a nossa visão é ocular, nós vemos aquilo que está ali na nossa frente e não conseguimos observar muitas vezes aquilo que é divino, aquilo que é pautado na nossa fé. É sobre isso que nós queremos adentrar nessa mensagem com você. Quando você se depara com Deus, queridos, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que criou o céu e a terra, até que sabe até contar os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. E olha que eu tenho muito fio de cabelo, já deu para perceber. E esse Deus que sabe cada detalhe das nossas vidas. E quando nós deparamos com este Deus e se nós formos a Ele com o nosso ponto de vista humano, nós não vamos alcançar as bênçãos divinas. Nós não vamos conseguir enxergar o poder dele agindo em nossas vidas. Quando Davi chega e ele depara com aquela situação, ele não olha para aquilo, o tamanho do gigante. Ele não olha, ele olha por aquilo que a experiência que ele já havia tido com o Todo-Poderoso. Ele olha por essa ótica. Não, não é uma questão de ser pessimista, não é uma questão de ser otimista e pessimista, não se trata disso. Claro que isso vai estar muito relacionado ao perfil comportamental e ao temperamento, mas não se trata disso. Se trata de quando você se depara com o caos, você também precisa recobrar a memória que você serve um Deus. É isso que ele deixa bem claro. Quem é esse incircunciso para vir e afrontar o exército de Deus, do Deus vivo? E ele ainda deixa claro, do Deus vivo. O nosso Deus não está morto. Ele está vivo, sabendo da situação que nós enfrentamos. Ele está diante, amados, ele está ciente de todas as coisas. E tem situação que nós deparamos que foge do nosso controle, realmente. E nós precisamos olhar não pelo ponto de vista humano, mas tentar manter a fé e olhar pela ótica divina. Em nome de Jesus, você que está em um momento de crise, às vezes crise existencial, crise, crise em relação à fé. Nós deparamos com quantos cristãos amados vivendo uma crise de fé neste momento? Onde está Deus? O que Deus está fazendo, que não está vendo o nosso sofrimento? Ele está no mesmo lugar, ele continua sendo Deus Todo-Poderoso. No nosso ponto de vista, queridos, é que nós não conseguimos compreender e enxergar. E ele vai operar justamente conforme o tamanho da nossa fé. É dessa forma. Veja bem, quando você observa um avião a mais de 10 mil pés, você vai observar ele muito pequeno, minúsculo. Quando você depara no aeroporto com aquela aeronave imensa, muitas vezes é o mesmo avião, mas o que é isso? Olhar por uma ótica diferente. Eu estou aqui com uma xícara de chá e observa. Para alguns pode estar o quê? Você já deve ter visto isso em vários lugares, a questão do copo meio cheio, meio vazio.
Então, olha só, pode estar, para alguns, meio cheio, para outros, pode observar, está meio vazio. Eu vi um post essa semana que o outro dizia assim, pode ser xixi. Mas veja bem, queridos, quando nós deixamos de lado de observar o nosso ponto de vista centrado, às vezes, no nosso ego, e nós focamos que temos um Deus todo-poderoso, capaz de operar em nossas vidas, nós conseguimos ver as possibilidades, amados, pelo olhar divino. Quando nós olhamos pelas possibilidades humanas, realmente às vezes nós não enxergamos direção, nós não enxergamos uma abertura, nós não enxergamos uma forma de saída, mas quando nós olhamos para aquilo que o Todo-Poderoso, que o Eterno, ele é capaz de fazer, de realizar, nós, amados, conseguimos enxergar, nós conseguimos ter uma calmaria em nosso coração. É dessa forma. Às vezes nós estamos centrados somente no nosso ego, observando o nosso ponto de vista pelo nosso temperamento. Nós estamos observando, nós tendo um ponto de vista em relação às situações, em relação focado no nosso ego. Eu deparo, nós aqui na nossa cidade estamos não só em quarentena, mas também no processo de lockdown, e assim, é complicado para algumas pessoas que não têm acesso a, assim, que está totalmente sem acesso mesmo à questão de cultuar. Muitos podem cultuar vendo a live do pastor da sua igreja, vendo de outros pastores, entra no YouTube, assiste, mas outros não têm, não conseguem. Primeiro porque alguns não têm nem acesso à internet. E, assim, tá muito complicado para nós como pastores lidar com essa situação. Nós que temos um público na nossa igreja local, que é um público mais idoso, e às vezes não tem acesso a essas tecnologias. Às vezes até tem a internet, mas não tem acesso, não consegue lidar com essas tecnologias. E para amenizar um pouco isso, eu tenho gravado áudios para enviar, que o áudio ele só aperta ali e dá para ouvir, mas está complicado. Mas alguns se incomodam com isso, alguns não acham bom, porque já tem a live, já tem a pregação no YouTube, já tem outras formas, mas não consegue olhar por uma outra ótica, e aquele que não tem acesso. Então, assim, nós temos feito de uma forma, da melhor forma, para atender todos. A verdade é essa. E, às vezes, queridos, o olhar do líder é diferente do olhar do liderado. Assim como o olhar do patrão é diferente do olhar do funcionário, do colaborador. Assim como o olhar, queridos, que eu citei agora há pouco, um olhar quando a pessoa chega, ele é um arquiteto urbanista, vamos supor, e ele chega em uma cidade onde foi projetada de formas, foi surgindo, foi fazendo, e aí não conseguiu colocar rede de esgoto, existe tudo isso. Aí não conseguiu implantar ali a parte fluvial, e vai fazendo, a cidade vai construindo em cima e depois depara com os problemas que virão. Às vezes o olhar do cidadão, ele é diferente do olhar do governante, é um pouco diferente. E às vezes nós acusamos tanto, e quanto a Bíblia manda que devemos orar por eles, devemos botar consciente, devemos estar sempre ciente. Mas às vezes o nosso olhar é diferente daquele olhar governamental, porque eles têm que estar pautados nas leis, eles têm,
Não é assim, tem um buraco aqui na minha rua, vem, tampa o... Por favor, vem aqui e tampa o buraco. Não, não funciona dessa forma. A gente que tem conhecimento em relação a isso, sabe como que é para fazer a questão de pavimentação asfáltica, sabe como funciona, tem que haver as licitações, tem que estar dentro do orçamento, tem que estar dentro do teto, tem que estar dentro da lei de diretrizes orçamentárias, que outra vez, que para que seja executada a lei, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e assim sucessivamente. Muitas vezes a gente não consegue observar isso. Não, eu quero que asfalte a minha rua. E está. E às vezes não depara que tem que haver tudo isso. Pastor, você está defendendo os políticos, entrou por um outro lado. Eu só estou dizendo de visões diferenciadas. Claro que alguns usam de corrupção e, na verdade, não realizam essas obras. Dá como realizada, embolsa a verba e não realiza. Mas pela legalidade é assim que deveria funcionar. A verdade é essa. Mas voltando à palavra, queridos, quando você depara, por mais que você está diante de um caos, o seu ponto de vista é, olha, tá tudo acabado, esse relacionamento não tem mais esperança, tá? Assim, está no fim. Olha, não há mais esperança para este que está na droga. Esse é o seu ponto de vista. Não tem possibilidade, não tem porta de emprego aberta para mim nessa cidade, não tem, não há possibilidade para essa doença. Quando você se depara com o seu ponto de vista, eu quero dizer a você, experimente fazer agora, olhar por um outro ângulo. Senhor, esse é o meu ponto de vista. Senhor, aqui está aquilo que está dentro das possibilidades humanas. Mas, Senhor, eu entrego a Ti. Um Deus que criou o céu, um Deus que criou a terra, um Deus que sabe até a quantidade de fios de cabelos que nós temos sobre a nossa cabeça. Deparamos, amados, que precisamos despertar uma fé sobrenatural em nós. Tem situação que não tem realmente pensamento positivo que resolva, não é isso? Não tem pensamento positivo, não tem aqueles pensamentos de autoajuda, fala 10 vezes isso e tal coisa. Não funciona. Se você deparar, vamos voltar no tempo, quando estava ali Moisés, tira o povo ali do Egito, está em travessia, está próximo à travessia do Mar Vermelho, e o exército de Faraó se aproximando, o povo ali perturbando Moisés, o que faremos? Trouxesse-nos aqui para que morrêssemos aqui. E então Moisés, ele vira para Deus. E Deus diz o que a ele? Diga ao povo que marche. A situação não mudou? Mudou. O exército continuava vindo, na frente continuava o mar. Tem situação que não vai mudar, mas Deus ele vai não no meio da possibilidade humana, certo? Duraria o quê? Duraria ali uns 4 anos para fazer uma ponte para que eles pudessem passar. Naquela época não tinha nem tecnologia que fizesse tal coisa. Mas veja só, qual é o ponto de vista divino? O povo, o exército inimigo continuava vindo, avançando. O mar continuava ali. Mas Deus diz o quê? Marche. Isso era natural? Isso era algo pelo qual eles já haviam deparado? Não. Aquilo, a visão ótica de Deus é totalmente diferente da nossa. E é no meio do caos, é no meio ali daquilo que não é para nós, não é normal, é onde vai entrar a possibilidade divina, onde vai entrar
aquilo pelo qual o Eterno ele pode fazer. Nossa esperança como cristão, ela deve estar focado no Todo-Poderoso, que é capaz de fazer o quê? É capaz, amados, de abrir a minha visão espiritual. Nós temos um outro exemplo quando chega um exército inimigo para ali tinha apenas o profeta Eliseu, seu servo Geazi, e ele ouve um grande barulho, ele sai, observa e diz: olha, mestre, está vindo está vindo aí um grande exército para nos matar. Então, o que ocorre? Ele diz ali a Eliseu, e Eliseu naquela calmaria, porque ele estava mantendo a esperança no Todo-Poderoso. E ele volta, e eu imagino, Geazi vai, observa e volta, e aquele processo de ansiedade que ele estava. O exército está avançando. Então Eliseu diz: Deus, abra os olhos deste moço. Os olhos dele, físico, estavam abertos, mas ele precisou olhar pela ótica espiritual. Eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo, que está me ouvindo neste momento, peça para que o Eterno abra a sua visão espiritual. Peça para que o Eterno abra a sua visão para que você pare de observar pelas possibilidades humanas, para que você pare de ver pelo ponto de vista humano, porque o Todo-Poderoso, ele não perde nunca o controle da situação. Eu converso com as pessoas e estão tão amedrontadas, assustadas, e algumas até dizem, mas eu não consigo compreender a sua calma. Eu não consigo compreender a sua brandura em relação a todo esse caos. É porque a minha esperança está no Todo-Poderoso. E digo mais, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo que Deus não nos livre, eu não deixo esse Deus. Eu permaneço firme com esse Deus. Por isso eu instigo você a depositar a sua confiança nele, a pedir para que ele abra a sua visão espiritual. Não é que nós vamos sair daquilo que é real. Existe sim o caos, existe a situação contrária, existe sim a doença, existe. Não é que eu estou dizendo a você para ser uma pessoa, olhar por um lado de fantasioso, não. A Bíblia não é uma fantasia. A Bíblia é um livro escrito, inspirado pelo Todo-Poderoso, escrito por homens que foram totalmente separados por Deus. Homens falhos, sim, mas homens que renderam, que entregaram a sua vida, que depositaram a sua fé no Todo-Poderoso. Ah, Senhor, eu não consigo, mas peça força a Ele. Peça força a Ele, para que Ele abra, que a sua visão ótica possa mudar em relação, que o seu ponto de vista, amado, se o poder sobrenatural de Deus, ele entender que não depende do nosso ponto de vista. Entender que o poder do Todo-Poderoso não depende daquilo que nós entendemos, que nós vimos e vemos. Até porque ele vê como um todo. Aleluia. Ele vê o tempo dele, Kairos, ele vê como um todo. Nós estamos vendo hoje, o agora, mas ele vê como um todo. Os boletos estão vencidos, a situação está adversa, perdeu-se o emprego, está com alguém da família doente, a situação é essa. É a realidade, é aquilo que você vê. Mas Deus é capaz de nos erguer. Deus é capaz de fazer além do nosso natural, além do que nós enxergamos. Deus não está sujeito à nossa realidade.
Deus não está sujeito àquilo que eu vejo, àquilo que eu observo. A nossa visão ótica é falha, é muito falha. Até, e é interessante, queridos, que assim, nós piscamos várias vezes ao dia. E nem tudo que... Isso muitas vezes é falho. Até porque nós conseguimos enxergar a nossa mente, é como se ela estivesse mentindo para nós que nós estamos vendo certas coisas. É porque ela consegue catalogar aquilo que foi visto antes de piscar e depois você abre os olhos e é como se vês. Mas não vamos entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer com isso? Deus, amados, não está sujeito à nossa visão ótica. Glória a Deus por isso. Imagina se tivesse. Nós conseguimos enxergar o quê? O caos. Nós conseguimos enxergar o quê? O medo, a insegurança, a instabilidade. Nós conseguimos enxergar o quê? Que não está encontrando a cura. Não é isso? Nós conseguimos enxergar o quê? Que a corrupção avançou de um tamanho. Mas, queridos, que eu seja canal de Deus nessa noite, nesse dia. Eu não sei o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas que eu seja canal de Deus nesse momento para que você abra a sua visão, para que você compreenda que Deus, ele faz além da nossa realidade. Olhe para Jesus, seu socorro está nele. Você não se, você está vivo e sente e é capaz de sentir a paz interior que excede todo entendimento. Basta você tomar posse disso nesse dia, nesse momento. Você é capaz de desfrutar dessa paz interior, por que a paz de Deus excede todo entendimento? Quando Jesus disse, olha, eu deixo-vos a paz, e a paz que eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê, queridos? Porque a paz dele é real. É mesmo que nós estamos no caos, mas nós estamos aqui, ó, sabendo, eu tenho um Deus que cuida de mim em todos os detalhes. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Você sente essa paz, que você possa sentir essa paz em nome de Jesus, porque você crê no que você possa crer no que Deus tem para você, não naquilo que você está vendo, não naquilo que os seus olhos têm lhe mostrado. Tire o olhar, amados, um pouco dos noticiários que têm nos apresentado só o caos e volte-se, tenha um momento ali com Deus de súplica ao Senhor. Se você está inserido em alguns grupos, que às vezes grupos de WhatsApp que começa a postar só anarquia, começa a postar muitas vezes pornografia mesmo, tire o seu olhar disso, saia, tenha momentos com Deus. Muitas vezes, queridos, o nosso olhar, nós enfraquecemos justamente porque o nosso olhar está naquilo que não agrada a Deus, está naquilo que Deus não se agrada. Que ponto de vista, qual é o seu ponto de vista em relação à realidade que você está enfrentando? Entenda que eu não estou pregando aqui que a realidade vai mudar. Eu estou dizendo que eu sirvo um Deus que é capaz, que tem o controle. E este Deus, ele, amados, está ao nosso favor. Aleluia. Quando você se depara, amados, com Deus, você compreende que ele
é capaz de alterar a nossa realidade. Que, amados, do ponto de vista humano, nós possamos, Deus, isso aqui é o que é real, mas eu entrego a Ti. Eu confio em Ti. Eu confio ao Senhor, esse meu filho que está envolvido com droga, eu confio ao Senhor, essa esposa que está, ó Deus, em relação a passando por esse momento, eu entrego a Ti, ó Deus, a minha realidade. Que nós possamos, amados, entregar ao Eterno nesse momento. Nós queremos orar com vocês. Amém? Com vocês. Que você possa estar assim, tendo esse momento de oração comigo, em nome de Jesus. Pai, eu sei que a realidade, ela nos apresenta a nossa visão ótica. Do ponto de vista humano, nós enxergamos, nós deparamos com situações pelo qual realmente nós não damos conta, nós não temos possibilidade alguma. Mas nós invocamos aquele que abriu o mar vermelho, nós invocamos aquele que abriu a madre daquela mulher que já tinha 90 anos, Sara. Nós invocamos a Ti, ó Deus, que é o Deus eterno, que curou, ó Deus, Ezequias, que estava ali voltado, que já estava prestes a morrer. Eu sei que Tu és aquele que livrou, ó Deus, o profeta Elias, daquele momento de depressão, de angústia que ele estava enfrentando. O Senhor é o Deus que deu a vitória a Josué. O Senhor é o Deus que deu a vitória também a Josafá diante daquele exército inimigo. O Senhor é o Deus que operou na vida de homens, de mulheres no passado. E eu sei que o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo. Por isso nós invocamos a Ti, ó Deus, nesse dia. Tenha misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor é aquele que pode, ó Deus, intervir. O Senhor é aquele que pode, ó Deus, adentrar, ó Pai, a cada pessoa, adentrar a cada realidade que muitos lares estão enfrentando, ó Pai. Mas nós clamamos a Ti. Que o Senhor possa ir em direção, visitar a cada lar, visitar a cada pessoa que nos ouve, que nos assiste neste momento, e que eles possam, ó Deus, entender que nós temos um Deus todo-poderoso, que cuida, que faz, que realiza além da nossa visão ótica, além do nosso ponto de vista, além da nossa realidade humana. Por isso entregamos a Ti, Senhor, que é o Eterno, o Todo-Poderoso. Aleluia. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus e que o Senhor possa ministrar ricamente sobre o seu lar, a sua família. Não perca a fé, não perca a esperança. Fique na paz do Senhor.